Bem-vindos à segunda parte do nosso programa, depois de uma primeira parte totalmente quente, totalmente rija. Extremamente dura, Já temos aqui um convidado, mas esse convidado extremamente duro, tem que dizer que é o Edson. Não é? Estamos aqui. Um dos criadores de um dos slogans que é o mais curto. Aliás, nós sempre falamos sobre isso em casa, em outros sítios. Um dos melhores slogans do jogo, Latino Record. Estamos aqui em estúdio com o mais velho, extremamente duro, Yuri Latino. Pô, agora estamos bem longe. Como é que é, mano? É quem não brinca com o Kumbu, é quem não falha. É para bem-vindo. Um convidado extremamente duro, mais velho, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado eu pelo convite. Como é que estás, mais velho? Não, extremamente duro. Viste como? Então vamos, enquanto o David aí vai vir aumentando a primeira pergunta, nós vamos mas enquanto aqui vou fazer aqui uma pergunta, que é, tu és uma pessoa conflituosa ou és mal entendido pelas pessoas? Eu acho que sou mal entendido pelas pessoas. Não. Posso dizer que já fui algum tempo atrás. Posso até dizer que sou como todo aquele homem que luta pelos meus direitos. Eu acho que todos nós temos esse direito de lutar, mas não me considero uma pessoa conflituosa. Pelo menos agora não. Achas que o pessoal, muita gente não te entende? Eu acho que as pessoas não me interpretam, porque assim, é fácil. Eu costumo dizer às pessoas, assim, as nossas dores nós é que sentimos, ninguém sente por nós. O dia da mãe, tua mãe estás a terminar uma relação, sei lá, com uma tua ex-namorada, com um amigo. Eu acredito que, tu vais receber conselhos de fora, vão aparecer pessoas a querer te dar conselho. Mas eu acho que no momento da verdade mesmo, quem vai sentir aquilo és tu, percebes? Então, os niggas não sentem as minhas dores, então não podem falar da minha revolta. Eu acho que eu devo ser mais compreendido, percebes, papá? Mas o teu posicionamento, particularmente a nível das redes sociais, né? Fazes vários vídeos, muitos deles agressivos, né? De certa forma. Não achas que contribui um bocadinho para as pessoas terem essa interpretação, essa imagem da tua pessoa? Eu não digo que não, que eu até parei com esse tipo de vídeos. Mas eu acredito, não sei se vocês interpretaram, aqueles vídeos foram numa altura que realmente eu me senti revoltado com alguma situação. E eu acho que era a única maneira que eu tinha de expor o meu descontentamento. Era através daí que eu conseguia fazer chegar as coisas às pessoas, de certa maneira, porque não tinha coragem de enfrentar, percebes? Porque ainda me sentia um pouco magoado. Mas vamos fazer o brinde. Vamos fazer aqui o nosso brinde já para... Estava na hora, pai. Queria bem provar isso aqui, sabe? Vamos aí provar então. A última. Tá, né? Tá aprovado. 100. Mas velho, numa sociedade como a nossa, em que a imagem muitas das vezes está acima de qualquer coisa, como é que tu lidas com o facto de tu, por exemplo, teres o corpo todo tatuado? És vítima de muito preconceito por isso? Eu sou aquele tipo de pessoa, ando pouco, saio pouco, me movimento pouco. Trabalho por conta própria. Provavelmente eu era capaz de me sentir um bocadinho essa situação se eu tivesse empregado em algum sítio, se tivesse um emprego, lidar com pessoas. Não, eu não tenho esse problema. Eu, graças a Deus, as pessoas que lido são pessoas da produtora, são familiares que já estão acostumados a isso, já sabem que eu gosto disso, que é arte, que eu tenho isso como, não como outro pensamento que hoje em dia a nossa sociedade, uns dizem que não está preparada, mas eu acredito que já muita coisa mudou aqui. Hoje em dia eu não sou a única pessoa nessa sociedade que tem muitas tatuagens, já vejo muito pessoal por aí, engenheiros incluso, médicos, pessoas bem conceituadas, percebe? Já te sentiste uma vez mesmo a passar por isso, estás numa situação, num banco, ou cruzas com alguém, e o fato de tu teres muitas tatuagens, essa pessoa olhar para ti... Não, olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu sim sou interpretado, eu dou conta quando eu estou na rua, eu chamo boa atenção, as pessoas olham para mim, principalmente, muitos elogiam, admiram as tatuagens. Eu no banco não devo ter esse tipo de situações,
porque com o tempo também eu tornei-me figura pública, as pessoas conhecem, já sabem muito bem quem eu sou, aquilo que eu faço. Mas também quando tu tens tatuagens à toa, é uma coisa, quando tu tens tatuagens bem feitas, Também- são tatuagens também passa uma outra diferentes, imagem. passa outra imagem, as pessoas olham para mim e veem, ei não, Arte, é outro tem tipo, arte. tem arte aí, é outro tipo de tatuagem, percebes? Yeah. E isso dá-me um certo conforto, por acaso não tenho esse tipo de... Yeah. Tu és o CEO da Latino e na Latino somente está com 8 artistas. Então, Não te sei bem dizer. Mas Eu por por aí- acaso hoje ia anunciar a entrada de um novo artista na Latino Record. yeah. E a minha questão é, tem 8 artistas, são todos homens, por que não tem a presença de uma mulher na Latino? As mulheres não te convencem ou tens um outro motivo? Queres que te diga a verdade mesmo? Assim, Sempre a papo verdade reto. aqui. Papo reto. Esse game é difícil de fazer esse game acontecer. Yeah. Tu tens que ter a fórmula desse game. Esse game existe uma fórmula. Bué de gente, tipo, pensam que sabem fazer esse game. Hoje em dia fazer rap não é só música. Rap tá... Hoje em dia, não digo rap, o game em si, se tu queres que a tua música ande, se tu queres que o teu trabalho funcione, não é apenas pegar um mic e tu cantares. Yeah. Há muita coisa que tem que acontecer aí. Dentro do time tem que haver uma corrente positiva, uma união. E o que eu quero dizer com isso é só, vou direto ao assunto. Logo que eu abri a minha produtora, quando eu decidi começar a trabalhar com os primeiros artistas com que foi, eu tomei a decisão de nós nos trancarmos num sítio e esquecer o mundo lá fora. Eu próprio esqueci, mulheres, esqueci tudo, trancámos, começamos a trabalhar. E a razão que eu nunca quis ter, por exemplo, uma mulher dentro da produtora na altura, como nós víamos aí muitos homens trancados dentro daquilo, e eu já tinha bué de problemas por causa de questões de mulheres aparecerem lá e desfocarem-lhes um bocadinho do trabalho. Yeah. Eu sentia aquilo um pouco abusivo, entendes? Como é que nós éramos 8 aí dentro e de repente eu ia pôr uma mulher no meio de 8 rapazes? Epá, Yeah. eu sou pai também, tenho 3 filhas, sou pai de 3 filhas. E eu me ponho na posição, o pai dessa miúda, o pai dessa pessoa, se um dia souber que tipo, ela está aqui dentro, baixo essas situações todas, é meio... Eu não ia gostar, no meu ponto de vista. Foi por esse lado, percebes? Porque a minha maneira de trabalhar, eu tenho que estar com o artista, eu tenho que conviver com o artista, eu tenho que ter uma boa ligação com o artista, eu tenho que estar every single day com o artista, percebes? Yeah. Para todo tipo de... Porque é muito complicado. Hoje em dia fazer a imagem de um artista é bué difícil. É tipo tu ir para o ginásio, ficar grosso custa bué. Numa noite vais para uma discoteca, apanhas uma bebedeira e emagreces. Yeah. Então construir a imagem de um artista é difícil para tipo da noite para o dia. Tu sentiste que não estás atento a eles, eles saíram e estragaram trabalho, por exemplo, de 3 meses. Consegues perceber? Yeah. Isso custa-me um pouco. Então, essa é a minha estratégia. Eu trabalho com os artistas, todos trancados, baixo minha área de jurisdição. Passam a noite no estúdio. Exato. essas coisas. Assim, dessa maneira, muitas das vezes eu passo também quando há necessidade. Yeah. Eu pego, deixo a minha casa, fico no estúdio. E como aconteceu sempre. Muitas das vezes tive que abandonar a casa para ficar no estúdio. Yeah. E essa é a razão, mas nesse exato momento devo anunciar já. Eu já tenho tido contactos com uma rapariga que eu vou lhe puxar mesmo já para Latino Record. Yeah. Porque também acredito que eu ganhei uma certa experiência a nível de trabalho profissional naquilo que eu faço. Hoje eu já consigo trabalhar à distância com os meus artistas, já não era aquela coisa. Eu acho que eu já consegui lhe transmitir bem o código a eles, o 03 é o código, está bem implementado na cabeça deles. Yeah. E hoje eu tenho o Paulo Elson que grava no estúdio deles, tenho artistas que gravam noutros sítios, e eu só tenho que conciliar algumas coisas. Às vezes nós decidimos agora, terças, quintas, sábados, reunimos o time. Então já não há aquela necessidade de estarmos together Tempo integral. permanentemente, percebes? Yeah. Então ela não vai estar, já não vai voltar, não vai estar no meio do 8. Não vai ser aquela situação, não. Yeah. Ela poderá aparecer no estúdio, sentar comigo, vemos alguns aspectos, porque eu gosto de dar aquele como acompanhamento mesmo artístico. Yeah. E é nessa razão pela qual até hoje não teve uma lady dentro da Latino Records. Mas velho, ouvi-te há bocadinho a falar sobre formas de se movimentar dentro do jogo. E despertou-me agora aqui uma curiosidade de colocar uma questão, que é: quem são os teus mentores? Com quem é que tu aprendeste? Ou de quem é que bebeste essa experiência para movimentar? Fizeste uma pergunta bem deep, meu irmão. Eu falo pouco sobre isso. E até quando eu falo sobre isso, me toca mesmo aquele lado
muito mel, muito... Estás a Só não perceber? chores. Né? Não, não é por isso, mas vou... Yeah. Não sou homem de chorar assim, deixa Mas eu os homens dizer. choram também. Epá, Jesus chorou. eu não digo o contrário, mas é muito raro. Eu vou te dizer uma verdade, eu choro no dia do meu aniversário, acho que é o único dia que eu choro. Não sei o que é que se passa, mas é assim. Vou te falar um bocadinho. Eu cresci assim, fui aquele rapaz que cresci de pais separados, estás a perceber? Eu nunca tive assim um irmão mais velho que me acompanhasse, que me desse aquela direção. Às vezes tu tens de ter um cota, um irmão que te dá aquela luz, como olha, cuidado, aí não é bom. Yeah. Eu muitas vezes tive que bater contra as coisas para dar conta que é errado, percebes? Então, o que acontece? Eu quando era miúdo, eu costumo dizer aos peoples, o rap salvou a minha vida. Eu faço esse mambo por amor, bué de Madias não entendem como eu entrei nesse game, mas eu sempre quis fazer alguma coisa em torno do rap, porque foi algo que tipo, levou-me para uma dimensão da minha vida que tipo, quando eu mais precisei, eu entrei mesmo dentro dessa cultura, percebes? E o que acontece? Eu quando era puto, eu encontrava as minhas respostas nas músicas, vou-te dizer, eu quando tivesse um problema e eu visse Tupac, eu via as músicas, as lyrics, e eu sentia respostas àquilo que eu procurava, as soluções que eu procurava para mim. Eu encontrava respostas aí. A atitude, a maneira como eles dropavam. Eu fui ganhando atitude, cresci já num bairro que eu da noite para o dia eu disse, ninguém brinca comigo aqui. Estás a perceber? E o rap deu-me essa atitude. E essas pessoas praticamente foram os meus pais. Foram as pessoas que me guiaram, foram as pessoas que me deram as luzes. Tudo que eu aprendi hoje na vida foi ouvindo rap. Eu tenho os meus mentores do rap, que eu ouço até hoje, que eu dou um big salute, que de certa forma eu aprendi muito com eles. E foi por aí, esses foram os meus mentores. Por essa questão mesmo, por essa falta de afeto do irmão mais velho, de um cota qualquer que pudesse estar aí a me dar aqueles conselhos. E aí eu consegui encontrar conselhos neles que me ajudaram muito. Fizeste, por exemplo, menção a Tupac, mas, por exemplo, aqui a nível nacional, por exemplo, tens alguém que possa citar? Sim. Não sou rapper, alguém que, de certa forma, eu, por exemplo, quando lembro-me ainda mais puto, vi-te sempre muito ligado ao Samurai, por exemplo. Olha, como é que eu posso dizer? O Samurai é mais que um amigo, é um irmão, percebes? Só que, tipo, eu quando começo a lidar com Samurai foi numa fase que, tipo, eu já tinha passado por muita coisa na rua, me entendes? Eu ia na casa do Samurai Papá porque lá encontrava bons pitéus, arroz doce, estás a perceber? Eu já vinha de, tipo, andar bué na rua, andar bué no bairro, eu conhecia todo mundo. Eu era aquele tipo de pessoa que, tipo, sempre tive muita credibilidade no bairro, porque as pessoas me sentiam, não, ele é daqui, esse aí anda conosco, esse aí anda a pé conosco. E de certa forma eu sempre tive esse pessoal, um respeito muito grande por esse pessoal. Então na altura, eu quando conheço o Samurai, eu já tinha passado por essas dificuldades todas, percebes? E o Samurai foi mais tipo consolidar a música, foi um amigo que tínhamos os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, o amor pelo rap, o amor pelo hip-hop ligou-nos muito. Eu tenho que admitir, foi isso. Então, no meio disso tudo que tu passaste, nasceu um slogan que é o Hustler, tipo Sou Latino. Antigamente, tu imaginavas que serias hoje uma pessoa que motiva ou que dá sonhos a muitos jovens com quem tu trabalhas? Esse sempre foi o meu objetivo. Sempre. Olha, no caso, realizar sonhos, né? Realizações, exato. Pronto, tocaste na tecla. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que tipo acreditou bué. Eu na altura até que é assim, sério, eu quando eu abri a Latino Record e eu comecei a trabalhar com certos artistas, não vou mencionar o nome aqui, eu sentia nos olhos, os olhos não mentem, estás a perceber? Quando tu falas com alguém, eu sentia que esse pessoal não acreditava no que eu estava a falar, eu sempre acreditei muito e vou-te ser claro, isso sempre foi um sonho, eu sonhei isso. Eu sonhei, olha, eu tinha um rapaz em Cuba que me fazia tatuagens. Ele está lá até agora, Pedro Armando.
era a pessoa que eu me sentia confortável para tatuar, porque eu quando vou tatuar eu tenho uma particularidade, eu não gosto de tatuar com um gajo burro, percebes? Porque aquilo é assim, essa pessoa que está aí ao meu lado tem que estar a falar alguma coisa que me distraia, que me chame a atenção, porque senão eu vou ficar naquela coisa da dor, e não vou aguentar muito, percebes? Então, eu tinha um rapaz em Cuba, que ele tatuava-me bué, fez-me várias tatuagens, e eu conversava bué com ele. E ele vinha-me com essa história também, ele dizia-me, pô Yuri, eu falo bué contigo, tu és bué motivador, tu tens eu não sei se o gajo previa coisas, mas ele dizia com cada cena que tipo, uau, como é que esse está dessa dica, fazia-me assim uma coisa, como é? E foi sempre esse meu foco, eu sempre pensei que um dia eu ia motivar, esse é o objetivo, eu vou te dizer uma verdade, dentro da minha produtora, eu não gosto, eu vejo rap de intervenção, pessoal ligado à política, eu não sou isso, eu vou te dizer, eu sei de onde eu vim, pelo que eu passei. O que eu quero que os artistas dentro da minha produtora é que motivam pessoas que estão na situação que eu tive, que de certa forma o que eu quero é poder dar esse conselho que eu recebi, que me ajudou a ser a pessoa que eu sou até hoje, que eu recebi por parte desses artistas. Eu quero que os meus artistas possam influenciar essas pessoas e motivá-las a conseguirem ultrapassar obstáculos e concretizarem os objetivos, os sonhos, porque não é fácil, a vida não é fácil. Hoje em dia tu encontras uma dificuldade ou outra, às vezes queres desistir, dizes, será que estou no caminho certo? Não acredita. Porque eu digo às vezes, atingir o sucesso é acreditar plenamente, mesmo que tipo a pessoa que está ao teu lado diga, não vais conseguir, eu tive assim, tive pessoas muito ligadas a mim a dizer que tu és maluco, que não vais a lado nenhum, até hoje dizem, mas eu continuo com o mesmo foco, a acreditar, que vai acontecer. Latino, enquanto empresário, como é que tu avalias ou como é que tu encaras o ambiente de negócios em Angola? Nesse momento está crítico, isso todo mundo sabe, né? Tu estás-me a dizer na área... Por exemplo, na tua área de música, por exemplo. Tá. Eu acho que a indústria... Aqui não há indústria ainda, eu acho que tipo... O game tem que crescer mais. Tu há pouco tempo frisaste uma situação que dizias que tipo os vídeos que eu fazia e que... Isso, de certa forma, não contribui. Agora eu vou te dizer algo, minha maneira de pensar, porque eu tenho uma maneira de pensar diferente. A nova geração que está a crescer agora é uma geração muito agressiva. Hoje em dia eu vejo esses putos até a fazerem rap nas lyrics, vão longe demais, ofendem pais e tal, e não sei quantos mais. Mas eu sinto que é isso que o people quer, é isso que o game pede, porque eles não deixam de ser artistas. E eu sou um artista, eu tenho que dar ao público aquilo que ele quer, percebes? O público é que manda, nós queremos a demanda, o público vai pedir aquilo e de certa forma, eu acho que eles se motivam muito por esse lado e eu vejo que tipo, eles levam as coisas um bocadinho aos... cortei-me agora. Mas essa agressividade que tu dizes que está o game, é só nas lyrics? Não é nesse lado. É mesmo a juventude em si. Hoje em dia, olha, eu vou te dizer. Hoje em dia a juventude é capaz de dar mais atenção se olhar para um filme de terror, algo agressivo, uma situação. A juventude está muito agressiva. Já não é como antigamente. Não é como antes, percebes? Hoje em dia, tipo, tu se queres despertar a atenção a alguém, tu tens que despertar de certa forma com qualquer coisa que tipo... Nós vivemos de emoções, o medo, de certa forma, tem estado a... Chama a atenção esse pessoal, o pessoal gosta disso, o pessoal gosta de conflito. Hoje a nova geração gosta de filmes de guerra, está mais agressiva, sim senhora, eu vejo, eu noto isso, é algo que tipo, por mais que me digam que não, eu sinto que é assim. E o que é que aconteceu? Eu, para chamar a atenção da minha produtora, dos meus projetos, eu tive que de certa forma, introduzir uma imagem que é o Fire King, que eu dei conta que o people aderiu essa imagem de uma maneira, uau, esse cote é muito... não vou usar o termo. E isso foi dando visibilidade à minha produtora, percebes? Eu comecei a sentir que os putos viam o Fire King, não conhecem o Yuri Manuel. O Yuri Manuel é um homem completamente diferente daquela imagem que eu adotei para o meu trabalho. E eu senti que os putos gostavam bué do Fire King. E aquilo foi
foi chamando a atenção aquilo que eu queria, que é o que eu estava à procura, a atenção do público, fui ganhando público, fui ganhando visibilidade daquilo que eu fazia. Hoje em dia eu sinto que eu não preciso de usar o Fire King mais, porque eu já consegui ganhar aquilo, a atenção que eu precisava, necessária. Muitos me interpretaram de uma maneira, não sei como interpretaram a minha maneira de entrar no game, mas eu precisava dessa atenção. Não vou dizer que sou uma pessoa santa, não vou dizer que sou uma pessoa extremamente calma, é mentira, eu não sou isso. Posso dizer que sou uma pessoa, sei ser educado com quem é educado comigo. Se tu me miras, eu te miro. A conversa é essa. Não tem muito coro. E agora, essa tua dica levou-me a pensar uma... Como eu posso dar um golo na questão? Não, sempre quando se acabar, podemos servir novamente. Yeah. Às vezes dá a impressão, não sei se tu também tens essa impressão, que tu, como latino, és mais conhecido que certos artistas da tua editora. Achas que isso é só uma impressão do people ou acontece mesmo isso? Sabes, eu falo isso sempre com os artistas da minha produtora. Tu sabes, é assim, eu antes de abrir a Latino Record, eu já tinha muito nome na rua. Eu já era o Yuri Latino. O Yuri Latino já era um nome bem sonante nas streets, as pessoas conheciam. E quando eu abri a Latino Record, o que que aconteceu? Aconteceu que tipo, eu entrei com o nome, o Yuri Latino, mas isso que tem a ver dos números, de eu ter mais essa visibilidade dentro da produtora, eu acredito que isso também, vou te falar a verdade, meu irmão. É a vontade, percebes? É a vontade que eu tenho de vencer, a vontade que eu tenho do sucesso. Hoje em dia, rap não é só fazer música, não é só entrar num booth, dropar, é assim, ver. Eu recebo diariamente de músicas no meu WhatsApp, artistas. Eu posso te garantir que eu recebo, por mês, 3 Paulelsons vêm parar no meu WhatsApp. Percebes o que eu quero dizer com isso? Por mês eu recebo 3 Paulelsons dentro do WhatsApp. Dentro do meu WhatsApp. Eu perdi-me, papai. Temos que voltar. Estavas a dizer que recebes bué de músicos, mandam mensagens. Não, fora a pergunta que tu me fizeste. Era a visibilidade que tu tinhas mais que certos Então é assim. E o que acontece? Eu às vezes sento-me com os meus artistas e chamo os meus artistas e digo, como é? Rap não é só entrar no booth, fazer rap. Hoje em dia, o game está tão violento a nível de rap, que o rap, tu não é só fazer música, é divulgar, é saber escoar a tua música. E para escoares a tua música, hoje em dia o rap ficou muito ligado à imagem. O que acontece, velho? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não gosto de passo publicidade, mas tipo, o NGA foi um rapper que aqui na banda se destacou durante muito tempo, porque até agora ninguém superou o NGA na imagem como artista. Estás a perceber? Tu repara, hoje em dia, o que aconteceu com a nova escola? A nova escola, a nível do mundo, ganhou bué de números, ganhou bué de visibilidade, porque os artistas da nova escola aparecem com muita imagem, percebes? Muita, bem tatuados, e eu acho que, vou-te dizer, hoje em dia, eu costumo dizer, por exemplo, nós os angolanos, o angolano não vê revista, o angolano pega uma revista, ele não lê o conteúdo, ele vai ver, por exemplo, havia aquela revista Caras que andava aí durante um bem de tempo. Eu sentia que tipo, eu via o pessoal a comprar a revista, mas era só para ver quem saía de capa de revista, fotos. As pessoas não perdem tempo para ler conteúdo. Então o que acontece? Hoje em dia a imagem é fundamental a nível de tu como artista. Tu se tens uma boa imagem, tu podes até não cantar muito. Olha, eu vou te dar um exemplo muito simples. Tu tens a Neide Sofia ganha pela imagem que ela vende, não por outra coisa. Eu não vou tirar, não sou ninguém para avaliar ela como cantora, porque até na minha área de jurisdição eu trabalho com artistas de rap, mas eu sinto que tipo, pela imagem dela, ela vende bué e consegue alcançar os objetivos dela. É o que eu digo no rap, hoje em dia. O que acontece? Eu usei bué a minha imagem, usei bué para poder vender o meu peixe. Eu queria visibilidade para a minha produtora. O que aconteceu na realidade foi isso. Eu vendi bué a minha imagem a nível de redes sociais e aquilo vendi da maneira que vendi, com vídeos, com o que fosse. E aquilo eu fui ganhando muitos seguidores.
Hoje em dia, o que é que eu fiz? Eu não preciso disso para nada. Quem tem que ganhar são os meus artistas. Eu peguei as minhas páginas, criei elas como fã-clubes da Latino Record, comecei uma página minha individual, para, de certa forma, ver se eu puxo os artistas. O que acontece aqui dentro da produtora, os artistas não têm esse destaque que tenho eu, porque os artistas não trabalham a imagem deles como eu trabalhei. Essa é uma realidade. Porque assim, se tu és artista, tu tens, hoje em dia, rap é o que eu disse, cresceu muito, tu tens que estar a fazer lives, tu tens que fazer diretos, tu tens que interagir com o teu público. Só assim tu vais ganhando dimensão e vais divulgar aquilo que tu fazes. Hoje em dia tu estás no estúdio, tens de estar a fazer um direto, eles têm que ver, estar a trabalhar. E é assim, porque tu pegas um público-alvo, esse é o meu público-alvo. Por exemplo, eu estava a falar de Racionais MC com vocês agora. Eu vou-vos falar de Public Enemy, velho. Quem ouvia Public Enemy é o mesmo público-alvo de 10 anos atrás, que foram acompanhando eles até hoje. Hoje em dia, por que a nova escola tem bué de feedback? Porque a nova escola é que tem audiência. Eu, por exemplo, eu gosto de rap, mas provavelmente hoje, se for, por exemplo, um artista que eu gosto bué fazer um concerto, eu sou capaz de não ter tempo de ir lá ver a cena. Eu gostaria bué, mas eu tenho outras preocupações na minha vida que são prioridades acima de eu ir ver um concerto. Agora, imagina tu, a minha filha chegar perto de mim e me disser, olha, não, eu quero ir ver, sei lá, um artista da nova escola e me pedir 6.000 kwanzas, eu vou lhe dar, ela vai. Esse é o público que eu preciso para mim. Na minha parte business. Eu quero o público que me dê audiência. Eu quero o público que gasta para me ver. Eu não quero aquele público que pega, ouve a minha música sentado na casa dele e eles cantam bem. Não. Good. Gosto desse público. Respeito o meu work. Mas não é o público que realmente nós necessitamos, percebes? Vamos falar também já um bocadinho sobre isso, mas ainda queria puxar mais um bocadinho para a questão, para o teu lado de empreendedor nesse caso. E perguntar-te se a Latino Record já é uma fonte de receitas para ti. Já. Eu sou bem honesto nos mamos que falo, aliás, assim. Eu, na altura, quando os móveis saíram da Latino Record, eu fiquei assim a checar o mercado, o que é que eu ia fazer, por onde eu ia começar. E eu estava consciente que eu tinha que começar tudo do zero novamente. Estava. Mas os homens são assim mesmo, os verdadeiros homens são aqueles que recebem a queda, levantam. A vida é assim. E eu peguei, procurei vários artistas, fui a Portugal, comecei a tentar ver alguém para ingressar a Latino Record. E até que eu encontrei o Paulelson, ouvi as primeiras músicas, ele levou-me lá o Aleluia para o estúdio, sentamos no estúdio, ouvi a música, trabalhamos a música, regravamos. E foi a primeira música que eu lancei na Latino Record, apostei no Paulelson, trabalhei o Paulelson, continuo a trabalhar até hoje, é um miúdo, 5 estrelas, gosto bué dele. Posso até dizer assim, às vezes na vida nós temos aquela coisa, tipo, tiram-nos algo que tipo, nós gostamos bué e nós ficamos com aquela situação, pô, Deus não está a ser justo conosco e tal. Hoje eu posso dizer que tipo, Deus sabe o que faz. Eu acredito que tipo, que se eles não tivessem saído, eu não ia dar também visibilidade a outros artistas que eu dei dentro da minha produtora, porque eu focava-me unicamente naquilo. E hoje em dia eu posso dizer que eu nunca mais aceito trabalhar com grupos de rap. Só a nível individual? Eu sou capaz de trabalhar um grupo, 2 artistas, mais disso, porque é bem complicado. E hoje em dia eu trabalho com o Paulelson, a minha comunicação com ele é muito fácil, é saudável, nos damos muito bem. É um rapaz que eu digo, olha, mesmo nas questões de entrevistas, eu só tenho que ir apanhar uma pessoa, não tenho que ir apanhar várias. Paulelson, é aquela hora, o puto está ready, let's go. Sou eu e ele, na hora de dividir o cachê, sou eu e ele. Então, eu acho que a comunicação é pura, é boa. E é saudável trabalhar assim quando tu não tens esse tipo de chatices, percebes? Mas acabaste por não responder a pergunta, quer dizer, respondeste, mas acabaste por não fundamental, que é a questão das receitas, em termos de receitas na Latino. É o que eu te disse, comecei a trabalhar o Paulelson e eu disse, tá aqui, eu gosto de ser bué puro e honesto a falar. O Paulelson, a coisa de 3 meses atrás, começou-me a gerar receita. Foi uma luta, eu voltei a injetar mais combo
para a divulgação do nome do Paulo Elson. Gastei mesmo. Tive que abdicar de certas regalias minhas da vida para apostar nisso. Não existe vitória sem sacrifício. Eu tive que sacrificar coisas na minha life, coisas muito grandes, por isso é que eu digo que tipo, isso tem que dar certo, porque eu sacrifico muito de mim para isso acontecer. E logo após isso, dessas apostas há 3 meses atrás, hoje o Paulo Elson já é uma fonte de rendimento. O risco já começa a me dar também. Ganho com risco, eu não vou dizer que ganho mesmo que ganho com o Paulo Elson, mas ganho. Como é que funciona? Acho que isso é uma cena interna, mas seria só para ter noção. Os artistas da Latino, eles recebem, tipo, têm um salário mensal ou recebem percentagem de acordo com as shows? Não, é assim, eu vou te dizer, eu bumbo assim. A minha maneira de bombar com os artistas é com todos. Eu bumbo 50-50, eu faço assim, do meu 50 eu invisto tudo. O 50 eu dou para eles, a parte deles é limpa. Do meu 50 eu é que vou investir em tudo o que tiver que se investir. Porque assim, bué de artistas não têm ideia. Esse game tu tens que investir também na tua imagem. Não é um negócio que se tu ganhar tudo o que tu ganhas e tu agarrares, gastares e não fizeres uso de investir também na tua carreira, é complicado. Então, eu cubro essa área toda, de vídeos, do que for, todas as necessidades, e bomba assim, 50-50. Latino, tu já estás no lugar, em termos de statement, né? Como nós chamamos de dizer na linguagem do rap, em que tu sempre pensaste estar? Não. Ainda não. E o que é que tem retardado, se assim podemos dizer, esse... Aquilo que eu te disse inicialmente, e vou voltar a repetir, que foi o que eu fiz. Hoje em dia as pessoas são capazes de não valorizar isso, mas mais para frente, quando alguém parar e com uma visão mais ampla e dizer, não, esse puto é mau, ou como quiser, seja quem, ou esse cote é mau, quem analisar, quem tiver essa capacidade ampla de ver, há de se aperceber que isso é que é. Nem todo mundo consegue criar mainstream. Mainstream é meter all eyes on me, os olhos em cima de ti. Como é que nós vamos fazer esse game dar lucro, ser sustentável para todos nós? É nós fazermos as pessoas estarem atentas àquilo que nós fizemos. É as pessoas viverem desse mainstream. Porque nem todo mundo consegue criar mainstream, percebes? Eu no outro dia estava com aquele caçulo Adi Bochecha, estava a conversar com ele. Estávamos na Zap, e eu ia para a Zap News, e eu estava a ter uma conversa com ele, e eu disse, olha, meu puto, sabes o mamo que eu respeito em ti? No meio de todo o teu grupo, que tu não entendes. Que eu já vejo esse mamo como businessman, estás a perceber? Tu crias mainstream, meu nego. Tu sais do teu time acaba. Tu és o que cria mainstream. O dia que eu desaparecer, a Latino Record desaparece. Eu sou o que faz. Eu posso, como é que eu posso dizer? Eu posso pôr esse game aqui na banda, pegar fogo, de todo mundo estar atento ao que eu estou a fazer, mas eu vou ser mal interpretado, percebes? Porque os meios que eu vou criar para pôr o mainstream atento a mim, as pessoas vão dizer, o latino é isso, o latino é aquilo, mas no fundo é aquilo que eles querem. Percebes? E falando nisso, esse fogo, às vezes, esse conflito, essa polêmica, por exemplo, o latino já foi catalogado várias vezes envolvido em agressões a artistas. Essa polêmica, esse teu envolvimento em agressões, não contribui negativamente para os artistas dentro da Latino? Contribui, é assim, contribui e eu assumo essa responsabilidade, tanto que, tipo, vou-te falar mesmo, eu se não fosse o CEO da Latino Record, eu ia ter atitudes que eu pela Latino Record, eu fui obrigado a mudar a minha maneira de agir, fui obrigado a ser uma pessoa diferente, por respeito mesmo aos meus artistas, eu tive que, tipo, como é que eu posso dizer, atitudes que eu trazia já da minha vida, que eu tive que moldá-las completamente. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente a tudo aquilo. Tu se vais me falar de atitudes, se fores de falar a situação do Cali, eu e ele soubemos o porquê. Ele sabe bem porquê. Eu não tenho nada contra eles, lhes desejo todo o sucesso do mundo, mas ele sabe que ele fez um mambo pessoal comigo muito malike. Por isso que motivou-me aquela situação, tanto que, tipo, os colegas dele do time, olha, esse fim de semana é engraçado, eu fui para uma festa
Eu encontrei o Xuxu Bauer lá, encontrei lá aquele puto Giovanni. Eles vieram falar comigo, vieram pedir desculpa. Tivemos uma conversa boa, acredito que... Está tudo bem, então, entre os móveis e o latino está tudo bem? Eu acredito que, tipo... Porque hoje em dia as pessoas são bem falsas, não são puras. Hoje eu estou aqui a falar contigo, eu estou a ser puro naquilo que eu estou a dizer. Mas infelizmente existem pessoas muito falsas, com bem de malícia. São capazes de mentir na tua cara e estás a entender? Eu acredito que foi uma conversa positiva, pelo menos o que eu vi do lado deles. Mas eles próprios deram-me razão sobre essa situação do Cali, eles mesmo como colega. Porque de certa forma é assim, eu fui um mentor na vida deles. Eu fui, não foi fácil, eu trabalhei com eles durante muito tempo e eles mesmo naquele dia em conversa comigo conseguiram me dizer, não, olha Papoito, nós não podemos, nós tudo que somos hoje, nós aprendemos muito contigo. E eu senti isso também, fico orgulhoso de saber que eles conseguiram também tirar as coisas boas de mim, porque assim, não sou perfeito, né? Mas senti que tipo, eles conseguiram acatar coisas boas em mim que levaram como exemplo para as vidas deles. É bom. Latino, agora pegando o teu lado de empresário e dono de uma produtora, tenho aqui uma situação que vou te colocar. Tu, MCs que tu gostarias de lançar, tenho aqui 3 e tens de escolher apenas um. MC K, Vui Vui e Eva. Nenhum deles. Não, se tivesses que escolher dentre eles, por exemplo. Para trabalhar? Eu vou para o lado do business. Eu ia pela Eva Rap Diva. Gosto dela como pessoa, já tivemos a oportunidade, falei algumas vezes com ela. Acho ela uma artista, não vou dizer os outros também, né? Acho talentosa, não vou dizer que o Vivi não, nem o MCK, conheço o MCK da longa data. Olha, eu vou te dizer, falando do MCK é engraçado, mas eu lembro-me que na altura fui eu que apresentei o MCK praticamente ao Rap Game. Porque eu vivia na Maianga, na 28 de maio, já estava no movimento rap, já andava com Samurai e todo esse pessoal do rap. E eu dizia a ele sempre, como é, tem um puta aí do Catambor bem mau, como é, óbvio. Um dia nós combinamos um meeting, nós fazíamos vários meetings aí na Maianga, embaixo de um prédio, e eu chamei. Eles ouviram, curtiram. Havia um programa do Luati com o Necruma, era do hip hop. Eu levei o MCK para lá, na altura. Ele fez um freestyle no instrumental de Mobb Deep, Show Quands, que até hoje ficou gravado na minha memória. Acho ele também super talentoso. Só que assim, é como tudo, é o rap game, as pessoas têm que olhar para mim o lado business. Eu quero o Kumbu, percebes? Eu tenho artistas dentro da minha produtora que eu gosto deles, que são muito talentosos, mas que eu sei que comercialmente eu não vou tirar fruto deles. E eu adotei isso como o meu job, that's my job, é o meu trabalho. E é isso que eu quero fazer como de fonte da alimentação da minha família, do sustento meu. E eu levo isso muito sério, percebes? Por isso é que eu digo assim, respeito a esses artistas, mas fomos falar lá do business, eu tiro a Eva. Latino, tu és um OG nessas ruas de Luanda. Tu fazes parte dos HDA? Já fiz. É assim, hoje eu sou da parte, sou veterano, sou papoita, percebes? Chegou uma altura, sou avô, não sou considerado assim. Sou daquele que, tipo, hoje em dia já tento transmitir uma mensagem completamente diferente daquilo que eu pensava há uns anos atrás. Já aprendi com os erros, já vi onde falhei, onde errei. E posso dizer que dentro dos HD eu sou um avô, um mentor que tenta disciplinar essa nova geração, percebes? E o nome Jumão Varas, o que é que representa para ti? Bué. Nem toques nesse mamba agora, papá. Vais mexer mesmo. Vai mexer por um lado meu já eu tatuei tudo. Mas nós gostaríamos de saber o que é que ele representa para o latino. Ele para mim? Sim. Ele para mim é das maiores fontes de motivação da minha vida. Ele é aquela pessoa que quando eu me lembro das coisas que passaram, eu prometi àquele meu brado, eu vou fazer de ti grande, o teu nome, eu vou fazer desse mambo grande. Eu se não vivesse numa sociedade como Angola, até o nome, os HDA, 3 letras já estavam lá em cima. Só que hoje em dia tu vais falar disso, as pessoas conectam, vão te conectar com a parte de delinquência, isso as pessoas não conhecem nem sabem. E já querem te julgar, percebes? Mas
eu prometi àquele meu tropa que eu ia fazer do nome dele Bué Grande. Foi ele que me motivou a abrir a Latino Record na altura. Nós pausávamos no Black e a situação no Black era tipo, era bué de problemas, situações, e eu senti que tipo, eu tinha que mudar, limpar o nome, a imagem daquele nome, estás a entender? E fazer daquilo diferente, e fazer aquilo grande. É difícil numa sociedade como a nossa, é mesmo difícil. Queres que eu seja profundo a falar? Posso? Sim, estás à vontade. Vou ser bem profundo. Hoje em dia, por exemplo, eu cresci, vamos falar politicamente, MPLA, UNITA. Hoje em dia o nome UNITA para mim ainda me pesa um bocadinho, para a sociedade que eu cresci, eu vi coisas más a falarem sobre isso. É o mesmo que aconteceu com os HDA. Os HDA fizeram coisas na altura erradas, percebes? Então, hoje em dia, tu chegas perto de uma pessoa e dizes esse nome, vai lhe assustar um bocadinho, ela não vai interpretar aquilo de uma maneira... Então, de certa forma, chegas a compreender o impacto que causa nas pessoas. Claro, claro que eu compreendo. E muitas das vezes perco o tempo a tentar explicar, a tentar moldar uma outra mensagem. Exatamente. Tu tens uma ligação com a América Latina, tens o nome de latino, nas tuas músicas falas muito em espanhol. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. Pablo Escobar, El Chapo e Fidel de Castro, eles dizem alguma coisa? Al Capone diz-me mais. Al Capone diz-te mais? Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar em Cuba. Eu fui para Cuba, eu estive lá 5 anos. A mim chamam-me latino porque eu quando vim de lá vim casado, vim com uma cubana e eu só falava espanhol com ela. Eu vou falar quem me deu o nome de latino, foi o Excal Shine, na altura ele me chamava latino naquela brincadeira e acabou por ficar. E vou te dizer, eu tive a oportunidade, no tempo que estudei lá, de saber muito dessas pessoas de Fidel. O que eu sei de Fidel não é o que tu sabes de Fidel. Estás a entender? Às vezes nem tudo que brilha é ouro. Então eu conheço a parte bonita, a parte má, conheço isso tudo. E eu não quero detalhar mais, mas por isso é que eu não citei essas pessoas. E o Al Capone. Eu falei mais de Al Capone, respeito mais Al Capone. Sou capaz de respeitar mais, vou te dizer, tu falaste Pablo Escobar? E El Chapo e... Não, Pablo Escobar respeito. Tenho que ver Pablito. Que ele é forte. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta e gostaria também que me respondesses de forma muito, muito direta. Qual é a primeira lei das ruas? Lealdade. Se vocês entenderem o código, eu quando digo 03 é o código. Código é lealdade, respeito, amor. Que são valores que foram se perdendo ao longo do tempo a nível das ruas. Porque o que é que acontece? Hoje em dia nas ruas é aquele termo que usam bem os americanos, os snitch, os invejosos. Eu acho que quando tu és leal ou dobrada... Olha, a minha mãe costumava me dizer assim, essa educação que eu recebi da minha velha, percebes? Se eu tiver um prato de comida e eu viver numa casa combrada, ele tem meu prato, eu tenho o meu prato, percebes? Então é assim, eu sempre fui aquele tipo... Cresci assim, sempre fui aquele jovem que sempre gostei de dividir aquilo que eu ganhei com os meus amigos. Sempre gostei de ajudar as pessoas, estás a perceber? E também nessa trajetória que eu andei, eu vi muita inveja a nível de música, também existe isso. O angolano em si não gosta de ver o outro brada crescer. Ele vê, não, isso está-se a destacar mais que eu, então começa a boicotar as tuas cenas, os teus mamos. Eu acho que a palavra lealdade é que se foi se perdendo muito a nível das ruas. Se houvesse mais lealdade, provavelmente muita coisa não teria acontecido o que aconteceu até hoje. Como é que tu achas que o pessoal do movimento e o pessoal das ruas olha para ti? Com respeito ou com medo? Olha, eu posso dizer que quem não me conhece olha com medo, mas quem me conhece olha com respeito. Eu posso dizer muita gente que não me conhece, alguns olham com medo, como também existem pessoas que não me conhecem a mim, mas olham com respeito. Há bocadinho falavas da questão da lealdade, que é, no teu ponto de vista, algo que se perdeu nas ruas. E o que é que se perdeu dentro do hip-hop angolano, do teu ponto de vista? Perder... Essa tua pergunta fica difícil de responder, porque eu estive a falar também nesse tema sobre a Rádio Queiroz. Eu era capaz de dizer...
a essência do rap foi perdendo. Perdeu-se a essência, mas de certa forma houve uma evolução. A essência do rap, aquele rap, tu ainda agora, tu chegaste aqui, eu posso ter essa conversa contigo à vontade, tu disseste-me como, olha, eu tenho ouvido aquele puto, o Paulelson, doutor produtor, ele canta bem, mas falta-lhe mais A caneta. a caneta. É o que aconteceu no rap. Hoje em dia o rap é uma música bem descartável. É o que tu, por exemplo, tu diz-me isso, porque eu sei que tu és daquelas pessoas Da que... linhagem. conservadores. Que é também a tua. Que é a né? minha também, Exato, percebes? Só que, tipo, já eu hoje olho mais business, porque, tipo, eu olhei para o rap em si, eu vi como... Se o rap não tivesse seguido essa tendência, hoje em dia o rap não teria a demanda que tem no mundo inteiro. Não sei se me faço perceber. Sim, perfeitamente. Porque, assim, o rap tirou o lugar do rock. Hoje em dia, por causa desse mambo das waves e tudo isso, hoje em dia o rap já é uma música que se toca dentro de clubes, as pessoas conseguem dançar, Tornou-se vibrar. mais pop. Tornou-se mais direcionado para o pop, como tu disseste. Então, isso fez o rap ter aquela dimensão, ter aquela visibilidade. Para mim, eu fico feliz porque, ando nesse movimento há bué de anos, bué de cenas, bué de vezes eu saía para discotecas e, tipo, eu era obrigado, tipo, a fazer companhia, amigos e não sei o que, estar a ouvir tipo de música que eu não gostava. Mas hoje em dia eu já consegui ir para um clube. Eu sei que vai ter aquele momento que vão passar rap e tal. E para mim, eu fico... É de louvar, é uma mais-valia. Perdeu-se uma coisa, mas ganhou-se outra. Perdeu-se uma coisa, mas ganhou-se outra. Numa fase em que o nosso país tem um nível de criminalidade muito alto, se tu fosses um dirigente, tivesses um cargo bom no Estado, quais seriam os mecanismos que tu usarias para diminuir a criminalidade? Eu? Sim. Começar a prender polícias malandros. Começava já por aí, começar a prender os malandros, porque são muitos deles que motivam a criminalidade, são eles que até agora incentivam o crime nas ruas, porque eles é que têm que dar o exemplo. Olha, eu vou te dar uma dica assim muito simples. Tu quando vais preso, lá fora, tu vais para uma cadeia, tu tens uma equipa de reeducação, percebes? Tu quando sais dentro de uma prisão, tu sais com um curso de eletricista, tu sais com uma formação que tu sabes que isso vai te ser útil para tu recomeçares a tua vida. Aqui nós não temos essas situações. Estás a perceber? Aqui, por exemplo, eu vou te dar uma situação muito simples, que aconteceu uma vez com um primo meu, eu nunca fui à Inglaterra, mas ele contou-me. Ele disse, pô, já viste esse brincalhão? Pensou, quem estava a contar era um tio. Chegou aqui na Inglaterra, aqui em casa, parece que ele passou por umas bombas de combustível. Esqueceu-se de abastecer, não pagou, porque ele chegou lá, abasteceu o carro, ninguém lhe cobrou, pensava que aquilo era borlio, tirou o pé, o primo. Dia seguinte apareceu lá um agente da polícia, sente como é que o homem se direcionou, sente a educação, percebes? Porque eu vou te dizer uma coisa, por mais rebelde que tu sejas, quando um indivíduo aparece frente a ti a falar com uma educação daquela, tu baixas a bola, tu baixas mesmo a guarda, sentes tão diminuído na situação. Olha, o homem chegou lá a casa com essas palavras, muito bom dia. Olha, é a casa do fulano tal, sim senhora. Olha, você ontem esteve nas bombas de combustível tal, provavelmente você esqueceu-se de pagar a conta. Quando puder, está aqui o seu ticket, passe por lá e paga a conta. Tu achas que com uma educação dessas, tu consegues não ir pagar lá a conta, pai? Então o que eu quero dizer com isso é que é assim, o polícia em si é o primeiro a mostrar educação, é o reeducador. Porque o polícia quando chegar e perante a ti, com uma atitude como é de um agente, muita coisa muda. Eu, se fosse, por exemplo, se estivesse numa posição dessa, eu pegava esse tipo de agentes da polícia e tentava moldá-los e meter-los ali. Latino, já estamos mesmo quase a finalizar a nossa entrevista, mas eu gostaria de te perguntar ainda, antes de chegarmos ao fim, quais são as tuas influências, por exemplo, a nível da arte, mais nomeadamente, por exemplo, o cinema? Influências como atores? Pode ser atores ou filmes que filmes. Ei, olha, vou te falar, um dos filmes que eu era capaz de repetir 20 vezes é o Scarface. Retrata uma história que... Tony Montana. Do Tony Montana. Eu vou te dizer, a motivação do Tony, não as coisas erradas que ele fazia, mas a motivação do Tony. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu digo às vezes dentro da minha produtora, falar não é fazer, às vezes eles criam um boi de plano, olha, vamos fazer isso, vamos fazer, mas tipo, o Mister faz acontecer.
Eu costumo dizer que eu dentro da produtora eu sou, porque assim, não é ficar na boca. Eu vi o C4 Pedro no outro dia, estava numa entrevista na Zap e eu até disse, falou bonito. Às vezes as pessoas dizem não, as pessoas querem ser elogiadas, às vezes eles mesmo se elogiam que eu sou isso, não. O que faz de ti grande é aquilo que tu realizas, percebes? O que faz de ti grande é as coisas, é o fazer acontecer. Aí é que vais se valorizar o teu trabalho, aquilo que tu és. E era por esse lado, às vezes é tipo aquelas pessoas, há pessoas que são dinâmicas, têm aquele poder de dizer vamos fazer e começam a acontecer mesmo agora. Mas eles ficam só na boca, estás a ver? Muito arranque e pouca ponta. Esse tipo de pessoas não. Chegamos ao fim da linha do nosso tempo. Mas para finalizar, depois daqui do Quata, como é que tu gostarias de ser lembrado, Latino? Eu, como o mais mau desse rap game, o que veio influenciar a nova escola, eu quero ser visto como um verdadeiro mentor da nova escola, percebes? Um cota que tipo, que veio motivar essa juventude. Eu quero motivar esses putos. Aqui vale tudo, só não vale estar parado, estás a perceber? Eu quero motivar, eu quero mostrar para esses caçulos que tudo é possível desde que nós tivermos vontade, porque hoje em dia uma pessoa com vontade vale mais que um indivíduo que não sabe, que não teve uma formação. Eu, se tiver um indivíduo que tem muita vontade aqui ao meu lado, eu vou lhe ensinar 2, 3 coisas, ele vai fazer. Mas agora um indivíduo com bué de formação na cabeça dele e com pouca vontade, que tu olhas para os olhos dele e vês preguiça na cara dele, esse indivíduo eu não preciso dele para nada. Eu preciso de pessoas com vontade. E é isso que eu quero motivar, quero deixar esses miúdos cheios de vontade de se ingrar na vida, de vencer, de lhes fazer acreditar que tudo é possível. Como eu entrei nesse rap game na altura, quando eu comecei a trabalhar com a nova escola, que achavam que eu era um maluco e hoje as coisas já começam a ter sentido. E hoje és a Latino Rap. Então vamos fazer aqui o nosso brinde. Família. Amém. Obrigado a si, caro telespectador, por ter acompanhado o nosso programa hoje. Tivemos aqui a presença aqui no final do Latino, o CEO da Latino Record. No princípio tivemos o Roni, no mestre de cerimônias. Foi um programa extremamente duro, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento ao restante da nossa programação aqui na Vida TV e nós basamos.